Olá, seja bem-vindo à nossa aula e na nossa aula nós vamos falar sobre FTTD ou POL. Ambos são a mesma coisa. O que é isso? Fiber to the Desk, o FTTD ou POL, Passive Optical LAN, são formas, é uma solução de atendimento de ponto de rede voltada para o mercado LAN, o mercado de TI. Então é uma forma de a gente atender ponto de rede, de fazer a interligação dos pontos baseado em uma tecnologia ótica, no caso o GPON. Então, em resumo, é quando a gente utiliza o GPON para fazer atendimento de rede, de ponto de rede. Esse mercado vem crescendo muito no mercado de TI por N motivos, que é o que a gente vai justamente abordar nessa aula. Nós vamos falar quais são as vantagens que se ganha em se ter essa solução POL nas infraestruturas, nos mercados de TI. Por que surgiu essa solução do POL, do Passive Optical LAN? Com o passar dos anos, novas tecnologias foram surgindo e todas elas ficaram sob o domínio da TI. A TI que teve que gerenciar essas novas tecnologias. Então a TI, lá no passado, lá no início, ela se preocupava com o usuário. A finalidade da TI era cuidar desse ambiente para o usuário conseguir utilizar a tecnologia para o seu trabalho. Mas com o passar do tempo, começaram a vir novas tecnologias, como o CFTV, ponto eletrônico, vieram as automações, access point, Wi-Fi, servidores, serviços, telefonia, virou toda a telefonia IP, automação. Então, o que aconteceu? Com o passar do tempo, todas essas novas tecnologias, elas ficaram de responsabilidade da TI. A TI virou um setor estratégico dentro das empresas e ela comanda todos esses serviços. Tudo depende da TI. E com isso, juntamente com essa evolução da tecnologia, o cabeamento também evoluiu. Mas ele evoluiu sendo cabo. Então, lá no passado, se utilizava o cabo Cat3, categoria 3, para fazer a interligação da rede. Depois esse cabo evoluiu para a categoria 5, 5E, categoria 6, 6A. E cada evolução do cabo, ele foi ficando mais pesado, mais grosso, mais cobre, mais rígido e mais caro. Então essa foi a evolução do cabo. Cat3, Cat5, Cat6, Cat7, Cat8, enfim. Sempre ficando mais pesado, mais grosso, com mais cobre. Como o cabo evoluiu, as conexões também tiveram que evoluir. Então a gente tinha lá o Cat3, que era utilizado para dados, hoje ele é utilizado só para telefonia, mas que depois veio o Cat5, Cat5E, Cat6, Cat7, Cat8. O conector também foi evoluindo, também ficou maior e ele ficou industrializado. Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma rede Cat6 para certificar uma rede, a gente não pode mais montar conectores e montar cabos. Nós temos que lançar os cabos e utilizar painéis, patch panel para montar, trazer cordões prontos para fazer as conexões, enfim. O cabo foi evoluindo, ficando com mais cobre, mais pesado e ficando mais caro também. Sem contar que o cabo tem uma vida útil, então a cada 7 anos a gente tem que passar por algum momento de trocar o cabeamento da empresa. Isso é muito comum, a empresa vai lá, está com uma rede legada, uma rede que não está mais funcionando, está travando, algumas coisas estranhas estão acontecendo e ela tem que trocar o cabeamento a cada 5, a cada 7 anos, enfim. Se a gente pegar uma infraestrutura no ambiente mais industrial, uma área com mais abrasivos, a gente vai observar que o cabeamento ele dura menos tempo ainda. Então tem empresas que a cada 2 anos são obrigadas a trocar o cabeamento porque simplesmente não funciona. Porque é cobre, ele oxida. Essa foto, só para a gente ter uma ideia de quantidade de lixo que é produzido a cada troca de cabeamento, nós temos aí cabo equivalente a 400 pontos de rede. Isso dá 580 quilos. Esse é um projeto que eu participei, onde a gente removeu o cabeamento estruturado, instalou uma rede POL e se teve essa redução de cabeamento. 580 quilos de cabo que foram tirados dessa infraestrutura dessa empresa. Então, esse é um outro ponto que se produz muito lixo com cabeamento e a cada 7 anos a gente acaba tendo que trocar todo esse cabeamento. Mas o que é o POL, então, o FTTD? O POL e o FTTD são soluções para entrega de ponto de rede dentro das empresas, na LAN. Esse é o mercado de TI, o mercado corporativo, não é o mercado de provedor. E funciona da seguinte forma.
Quando a gente tem uma tecnologia GPON, a gente tem um equipamento, um ativo chamado OLT, que é o equipamento que transmite o sinal, ele é alimentado, ele é energizado, e nas pontas nós temos as ONTs ou Zone Use, que são equipamentos também que são energizados e que convertem esse sinal para a Ethernet de novo. Então, o sinal ele entra Ethernet, ele vira óptico, passa por fibra, por splitters, por conectores e chega lá na Zone Use, onde ele é convertido de novo para a Ethernet. Quem faz a divisão do sinal óptico, do sinal de luz, é o splitter, como esse que eu tenho aqui na minha bancada. Esse aqui é um splitter, por exemplo, que ele tem uma entrada e ele tem 8 saídas. Então, quando uma luz entra aqui, um sinal óptico entra aqui de uma rede GPON, de uma rede POL, um FTTD, ele divide essa luz para 8 saídas. Ele faz uma divisão de sinal de luz e não de banda. Luz não está relacionado com banda, o sinal não está relacionado com banda. Então, os splitters eles são responsáveis para fazer a divisão da luz até chegar em várias ONUs ou várias ONTs. A grande vantagem do POL para redes corporativas, uma das grandes vantagens, é a distância. Uma rede POL, como ele utiliza GPON, a gente pode trabalhar com 20 km de distância desde a origem do sinal até o sinal chegar lá na ponta, próximo às estações de trabalho. Além disso, cada porta-PON do equipamento GPON, ou seja, cada saída dessas óticas aqui que a gente vai dividindo por splitters até chegar nas ONUs, a gente pode dividir 128 vezes. Eu posso ter 128 ONUs conectados em cada uma das portas do meu equipamento. Então existe no mercado equipamento com 4 portas, com 8 portas e equipamentos chassis também que suportam 30, 40, 60 portas. Então, existem no mercado equipamentos para uma capacidade maior, para uma demanda maior, e existem equipamentos para uma demanda menor também, que se consegue pegar vários tamanhos de projetos. Além disso, a solução ela oferece uma capacidade de banda muito alta. São 2,5 GB de downstream, de download por porta e mais 1,25 de upload. Essa banda, ao contrário do que geralmente se faz na LAN, ela é gerenciada. Então, você consegue, através do sistema de gerenciamento, fazer a configuração e botar prioridades. Então você pode dizer que o setor A tem tal prioridade, o setor B tem outra prioridade, pode ajustar um QoS, enfim, pode dizer quem vai ter prioridade de tráfego à medida que o sistema tiver com alto consumo, isso tudo é configurado. Então uma grande melhoria, digamos assim, numa rede LAN, quando se utiliza uma rede POL ou um Fiber to the Desk, é justamente o gerenciamento. Atualmente, os sistemas de gerência de rede LAN, eles custam muito caro. Então, quando a gente coloca uma rede POL, um FTTD, a gente acaba ganhando, digamos assim, um sistema de gerenciamento que não custa tanto. E a gente começa a enxergar dentro da nossa estrutura onde está sendo alocada a banda, quem que está utilizando, quem deveria ter mais banda. Enfim, a gente começa a enxergar o que está acontecendo dentro da nossa rede. Então essa é uma outra vantagem também referente ao gerenciamento. Quanto à distância, no cabeamento atual, no cabeamento estruturado atual, existe um fator limitante de distância do cobre. Então, por exemplo, quando nós temos um switch, algum determinado setor, alguma área, a gente está limitado a um cabeamento de no máximo 100 metros. A cada 100 metros eu tenho que ter mais um switch para repetir esse sinal, para enviar para 100 metros, porque é a limitação do cabo UTP. Então, quando a gente analisa a estrutura de uma empresa, existe o Rede Core, existe os switches de distribuição, essa interligação geralmente é com fibra para se ter uma distância um pouquinho maior, poder se chegar mais longe, e nas pontas, nos switches de acesso, onde os pontos estão conectados, computadores e tudo mais, a gente fica limitado a 100 metros. Então, por isso, quando a gente vai numa empresa, tem um monte de switch distribuído na empresa, porque tem a limitação de 100 metros do cabo, que a gente é obrigado a repetir o sinal a cada vez que a gente excede os 100 metros lá na camada de acesso. Quando essa estrutura for replicada por uma estrutura POL, um Fiber to the Desk, existe uma OLT, um concentrador óptico que fica junto à central, que fica junto ao core, se sai com fibra ótica dela, fibra ótica monomodo, fazendo a divisão desse sinal através dos splitters, chegando até as ONUs que ficam próximos aos pontos de trabalho, aos pontos de rede. E essa distância é aquela distância de 20 km que a gente acabou de ver, que é o suportado pelo GPON. Então você acaba ganhando muito em distância e acaba enxugando a estrutura também. Se tem menos equipamentos, menos switches na rede alimentados
para fazer essa distribuição. Mas da onde vem esse nome POL? Da onde que vem isso? Bom, Fiber to the Desk é o nome da solução utilizada, que é levar a fibra ótica até a mesa. É a fibra chegando na mesa de trabalho, na estação de trabalho propriamente dito. Só que os computadores, os equipamentos, eles não têm entrada ótica. Esses equipamentos de usuário não têm essa entrada ótica. Então a gente precisa utilizar um equipamento para fazer a conversão para a internet. Então o nome FTTD, ele é o nome de Fiber to the Desk, porque a gente leva a fibra até a mesa de trabalho propriamente dito. Já o nome POL, ele é o nome da solução também e ele surge através de norma. Então, os fabricantes eles podem até colocar um nome para a sua solução, mas existe uma norma que determina esse nome. No caso do POL, esse nome vem de uma junção de várias iniciais das tecnologias que estão sendo utilizadas. Então, o nome POL vem das iniciais do Passive Optical Network, que é uma rede ótica passiva, com o Local Area Network, que é a rede LAN, a rede local que nós temos na empresa. Então, juntando essas iniciais, se criou o nome POL. Os fabricantes até podem criar outros nomes, mas na essência é o FTTD, é o Fiber to the Desk. Se utilizam equipamentos GPON, assim como o Fiber to the Home, o FTTH, mas existe um nome próprio para isso, que é o POL, o Passive Optical LAN. Esse nome, quem criou e quem acompanha é uma associação chamada APONLAN. Então essa associação, ela cria essas regras de como tem que ser a rede, como funciona, qual é o padrão, existe um padrão sim, um padrão para instalação. E isso tudo é controlado por uma associação APONLAN, que vários fabricantes participam dessa associação. Então são membros associados que trocam informações para que essa tecnologia seja cada vez mais utilizada. Ela já é utilizada fortemente fora do Brasil em várias empresas, mas dentro do Brasil também nos últimos 4, 5 anos se vem utilizando essa tecnologia. Então, se você pesquisar no Brasil, já existem várias empresas que utilizam POL nas suas estruturas e ganharam várias vantagens em relação ao cabeamento estruturado tradicional. Se a gente for analisar uma infraestrutura convencional, como a gente tem o limitante ali de 100 metros de cabo de rede, se a gente pegar uma empresa com vários pontos de rede, a gente acaba tendo um monte de switches distribuídos pela limitação do cabo. Se a gente for analisar uma rede com telefonia IP ou com equipamentos PoE que são alimentados pelo próprio cabo de rede, a norma não deixa nem a gente usar 100 metros, nós temos que usar 80 metros para que o funcionamento ocorra de forma correta, sem nenhuma surpresa. Então, no resumo disso tudo, a gente acaba tendo muitos switches distribuídos pelas empresas. Se você for analisar um projeto, por exemplo, de uma universidade, de um hospital ou de um prédio corporativo com vários escritórios, é impressionante a quantidade de switches. E todos esses switches eles acabam se comunicando com um ponto concentrador, que acaba sendo muito grande também. Então, quando a gente vai numa empresa grande, lá no data center tem um rack gigante com vários pontos de rede que interligam com os switches de distribuição que ficam distribuídos pela empresa para poder fazer o acesso. Se a gente for analisar essa mesma estrutura, porém com uma tecnologia FTTD, com POL, ela fica muito mais enxuta. Por quê? Existe também essa empresa com os pontos de rede da mesma forma. A diferença é que, ao invés da gente utilizar switches distribuídos, nós temos splitters, que são aqueles componentes que eu acabei de mostrar que transmite luz, que ele divide luz. Ele é passivo, ele não trava, ele não queima, não esquenta. Então, essa distribuição ela fica muito mais fácil. Esses splitters, existem versões para caixa de emenda e versões para ser instalado dentro de DG, dentro de caixas compactas, e existem versões também para rack de 19 polegadas, onde você faz toda a conectorização. Então, por mais que você queira utilizar uma estrutura de rack, você pode utilizar splitters conectorizados nesses racks, e são racks que você não vai ter alimentação, não precisa ser refrigerado, não vai travar, não vai queimar, acaba ganhando uma série de vantagens nessas utilizações. Então, uma rede POL, em resumo, sai o sinal da OLT, do concentrador, que é um sinal GPON, do protocolo GPON, ele é transmitindo essa luz através dos splitters que ficam distribuídos pelas empresas, da mesma forma que ficariam os switches, porém, são umas estruturas menores, não são estruturas alimentadas, são estruturas passivas, e a luz chega até as ONUs
onde estão os clientes, os usuários estão conectados para fazer essa divisão. Uma das grandes vantagens, eu comentei agora há pouco, é a questão da distância. E quando a gente pega um ambiente fabril, uma empresa, isso se encaixa muito bem. Por quê? Se a gente for analisar uma fábrica, tudo é muito isolado. Então a gente tem um prédio que é produção, outro prédio é administração, o outro prédio pode ser estoque, o outro pode ser um prédio mais voltado para logística, para caminhão, para transporte, enfim. Então é comum, existem vários prédios nas empresas quando é uma fábrica, quando é esse tipo de parque fabril. E nesses casos é muito pesado, é muito difícil fazer uma rede UTP, uma rede LAN tradicional, justamente por essas distâncias. As empresas já têm que lançar fibra para interligar esses prédios. Então, por que não lançar fibra para interligar, porém fazer a distribuição inteira em fibra ótica? Então, você não vai ter nenhuma diferença na rede entre uma câmera, por exemplo, que está conectado, ou um computador. Eles estão conectados da mesma forma, não tem diferença nenhuma. Isso para TI fica muito bom para gerenciar. Tudo é ponto de rede igual. Não tem switch cascateado em switch, cascateado em switch. Quando falta luz ou quando trava um switch, acaba derrubando boa parte da rede. A gente não tem esse problema quando a gente tem uma rede PoL. Bom, esse sinal quando chega nas mesas, nas estações de trabalho, a gente precisa dos equipamentos lá para converter para a internet, que são as ONUs ou as ONTs. Existem no mercado diversos modelos de ONT, com várias interfaces, com vários tipos de aplicação. Então, por exemplo, se eu tiver uma ilha com 4 estações de trabalho, eu posso levar uma fibra ótica compacta, bem fininha, até essa estação de trabalho, até essa ilha. E nessa ilha eu posso conectar uma ONU ou uma ONT que tenha 4 portas Ethernet. Então eu consigo ligar esses 4 computadores com 4 cordões, 4 pet-core de rede, curtinho ali de 1,5 m, eu consigo interligar esses 4 pontos de rede através de um único equipamento. Então, se eu pegar um projeto que tenha, por exemplo, tem lá 500 pontos de rede, ou melhor, 200 pontos de rede, se eu colocar uma ONU para atender 4 pontos de rede, com 50 ONUs eu consigo atender os meus 200 pontos de rede, fazendo uma rede PoL, uma rede muito enxuta, uma rede muito simples. E lembrando que cada porta eu consigo conectar 128 ONUs. Então, é uma rede que tem uma capacidade muito grande, uma capacidade muito alta. Existem alguns modelos no mercado de ONU que possuem PoE integrado. Então, vamos lá. Se a gente analisar na nossa empresa os dispositivos que nós temos PoE, nós temos câmera, roteador Wi-Fi, marcador de ponto, enfim, tem vários dispositivos que são PoE. Então fica muito fácil construir uma infraestrutura onde eu tenha uma ONU PoE alimentada e ela manda através de cabo de rede, aí sim, né? Manda um cabo de rede para aqueles equipamentos que estão próximos. Então, de repente, você tem lá no corredor da empresa um roteador Wi-Fi e 2 câmeras. Você pode colocar uma ONU ali próximo à ONU PoE e fazer o atendimento desses pontos nessa ONU PoE através de uma fibra ótica. Uma outra vantagem da gente utilizar uma rede PoL em uma empresa é justamente porque a fibra ótica ela é imune a interferências externas. Então, se a gente for analisar uma empresa, um ambiente fabril de uma empresa geralmente é um ambiente muito ruidoso, tem muitas interferências lá. E o cabo UTP não funciona bem. Mesmo que seja um cabo blindado, ele sofre com alguma coisa de interferência, que a gente não consegue ver, mas que o sistema que está se comunicando lá pode ser que esteja falhando em virtude disso. Então, uma grande vantagem usar no ambiente fabril é justamente para não sofrer com essas interferências, porque a fibra é imune à interferência externa. Teve um tempo atrás que eu fiz um projeto de PoL, e foi bem legal aquele projeto de FTTD, porque naquela empresa tinha um problema muito sério com infraestrutura. A infraestrutura deles, ele era um prédio mais antigo, então não tinha mais lugar para botar mais eletrocable e passar mais cabos. As pessoas não se sentiam seguras, os engenheiros lá não se sentiam seguros em botar mais cabo. E nós fizemos um estudo que esse projeto se viabilizou pelo peso do cabo. Se a gente pegar uma empresa, por exemplo, que tenha lá 200 pontos de rede, se a distância média, essa baixada média desses pontos de rede for em torno de 50 metros por ponto, nós temos lá
10 quilômetros de cabo UTP nessa empresa. Se essa empresa utiliza cabo Cat6, isso dá quase 21 toneladas de cabo. Se essa empresa utiliza cabo Cat5, esse peso baixa um pouco, mas mesmo assim são 17,5 toneladas. E se a gente for trabalhar com fibra ótica compacta, esse drop low friction que suporta conector mecânico, já cai para 1,75 tonelada. Então tem muita diferença de peso também quando a gente utiliza uma estrutura ótica para fazer a distribuição em relação ao par metálico. O par metálico ele é muito mais pesado porque ele também é muito maior. Então se a gente vai analisar a infraestrutura como um todo, vamos analisar um rack, por exemplo. Esse rack é de uma instalação onde tem aqui no canto uma estrutura legada em Cat6 e nesse outro lado aqui está tudo com fibra ótica para atender a mesma quantidade de pontos. Então a gente consegue ter uma ideia de tamanho. Nós temos suítes aqui para fazer essa distribuição em cabo Cat6. Nós temos, vamos lá, 60% do rack ocupado daqui para baixo para fazer a distribuição em Cat6 e nós temos apenas 2 U's aqui com splitters para fazer o atendimento com fibra ótica desse cabo que está descendo aqui. Então é muito mais compacto. Às vezes o projeto se viabiliza pela infraestrutura. Às vezes é um prédio que não cabe mais uma infraestrutura maior e a gente consegue fazer um projeto com fibra ótica para atender essa empresa, para atender essa rede. Então, com algumas fotos aqui comparando infraestrutura, Cat6 com fibra ótica, e a estrutura fica bem clean, porque os cabos são menores, é fácil de instalar, porque o cabo low friction ele é mais compacto do que o próprio cabo Cat6, e a gente consegue ter gerência disso, a gente consegue ler sinal, certificar a rede, geralmente se utilizam rosetas óticas, PTOs, para fazer o acabamento, e essas estruturas elas ficam muito compactas, fica uma estrutura bem bacana de trabalhar, porque ela fica muito compacta. Por que eu trouxe esse assunto? Esse mercado de TI, ele é um mercado que ele é explorado por integradores. Então, no geral, vários integradores que fazem cabeamento estruturado em cabo UTP, eles estão partindo para a solução de POL para se diferenciar, para conquistar o cliente. Muitos clientes estão pedindo uma rede POL, uma rede FTTD. Mas para os provedores de internet, é muito fácil construir uma rede POL, porque já utilizam GPON. Então, se você é provedor, já utiliza GPON, já sabe como o splitter funciona, já tem as ferramentas para fazer a instalação, esse é um mercado interessante também que você pode observar essa movimentação. As empresas estão procurando redes POL. Tem bastante rede POL já no Brasil. É uma coisa muito diferente e é muito legal. Então também é um negócio a mais que pode surgir para o provedor. Por que não? E além do provedor fazer a instalação, por que não ele fornecer uma rede instalada, operando e fazer manutenção dessa rede? O provedor fica responsável em corrigir rompimento, melhorar a fibra atenuada, trocar conector, enfim. Isso pode ser um negócio a mais para o provedor de internet, assim como é um negócio para o integrador. O integrador também está observando essa movimentação, está fazendo projeto, está se inteirando desse mercado e está conquistando novos clientes com as redes FTTD. Então, em resumo, a diferença de uma rede FTTD para uma rede FTTH, a tecnologia é a mesma, mas a forma que se distribui é diferente, o raciocínio é diferente, e nós conseguimos agrupar vários pontos de rede em cima de uma mesma ONU. E para TI, para o mercado de TI, é muito interessante pela gerência e por diversos outros benefícios que existem. Se a gente fizer um comparativo, por exemplo, numa área industrial, uma área fabril, tem várias melhorias em relação a rack, refrigeração, alimentação, é bem interessante mesmo. Então eu queria compartilhar com você esse material sobre FTTD, sobre POL, porque é algo novo, é algo recente, o mercado vem aos poucos se adaptando, entendendo, aceitando o POL, porque é uma quebra de paradigma, mas ainda tem poucas empresas que estão fazendo, que estão de olho nesse mercado. Quaisquer dúvidas que você tiver, coloca nos comentários aqui embaixo do vídeo que a gente vai responder. Alguma sugestão, se você tiver alguma sugestão de material, coloca para nós aqui também. E caso você não conheça a Fibrischool, mas gostou desse material, coloca aqui para seguir a gente e receber as notificações, que você sempre vai ser avisado quando a gente vai lançar um outro vídeo com assuntos como esse que pode te ajudar muito nas suas redes óticas. Então, só marcar aqui para receber as notificações.